Olá, hoje o desafio é para aqueles que estudam a Escola Bíblica Dominical. Meu desafio que estou lançando hoje é que aqueles que são estudiosos da Escola Bíblica Dominical e os que não são e querem ser, que estudem e que gravem um pequeno vídeo sobre o que você entendeu de cada escola que você assistir. Todos os domingos nós temos Escola Bíblica Dominical nas congregações, nas igrejas, e você está convidado a gravar em poucas palavras o que você entendeu da lição e da Escola Bíblica Dominical. Qual foi a mensagem que você recebeu no seu coração? Amém? Eu entendi hoje na Escola Bíblica Dominical que no tópico primeiro, né, vamos começar por ordem, no tópico primeiro, eu aprendi que o Senhor, o projeto de Deus para com o ser humano, para com o povo dele, é que eles continuem sendo unidos, que as indiferenças sejam tratadas entre si, para que não haja nenhum conflito mais grave e que venha provocar separação. Por esse motivo, ele derrubou os muros entre os gentios, já que todos confessavam a mesma fé, então para que aquele muro que separava uns aos outros? Então o que eu aprendi aqui, que o Senhor, ele preza, ele zela pela união dos seus filhos, e se todos confessam a mesma fé, não há necessidade de haver separação. Nas igrejas, por exemplo, muitas pessoas se separam, se todos confessam o mesmo Deus, se todos pertencem a uma mesma igreja ou todos nós somos igrejas, não há necessidade de haver separação entre um e outros irmãos. Então, como a palavra já diz lá no Salmo 133, que foi o tema da lição de hoje, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? E no tópico 3 nós vamos tratar que Deus naquela época já existia muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas ameaçadas, muitas pessoas exploradas, e não é diferente de hoje, porque naquela época aqui está tratando aqui sobre as ameaças que o povo sofria naquela época, e hoje tem muitos que ainda sofrem, que são as explorações, são as classes menos favorecidas, que são exploradas, por exemplo, em questão na área trabalhista, né? O desemprego está muito grande, e aqueles que têm um emprego muitas vezes são humilhados pelo seu chefe, porque o chefe se acha o maioral, se acha o mais importante, paga o que quer, faz trabalhar além do horário. E então naquela época já existia, e hoje ainda também existe, mas existe as leis trabalhistas hoje que proíbe a exploração do trabalho e decreta os horários. Então, só que muitas vezes a pessoa ela se sujeita àquela situação, porque se ele sair dali ou perder o emprego dele, a sua família pode perecer. Então nós vemos aqui que Deus, não é isso que Deus quer, não é isso que Deus, dessa forma que deve se comportar, um crente deve se comportar, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que serve ao Senhor Jesus, que é empresário, que explora seu funcionário, como ela pode dizer que ama a Deus se ela não ama o seu próximo, seu irmão, o seu funcionário? Então, o que nós aprendemos, o que eu aprendi no tópico 2, é que nós devemos respeitar e não devemos ter indiferenças nem com raça, nem com cor, nem com classe social. Todos são filhos do Senhor, do Deus vivo, novas criaturas que servem ao Senhor, independente da sua posição social, e que nós devemos respeitar uns aos outros, amando uns aos outros. E no tópico 3, nós vemos aqui que para tudo há solução, todo problema tem solução. Deus ele capacita as pessoas, ele envia pessoas para nos ajudar, ele abre uma porta para nos ajudar. E aqui Deus usou Neemias para resolver o problema daquele povo, aquelas humilhações. Por exemplo, como as pessoas não tinham condições de se sustentar, não tinham condições tinham a sua classe social desfavorecida, e elas precisavam de empréstimos, muitas vezes de dinheiro para sustentar suas famílias ou para se manter.
e esses empréstimos eram explorados, eram cobrados a juros além do normal, e que na lição, no tópico anterior, trata sobre a usúria, que hoje seria a agiotagem, né? Que você empresta 1.000 e paga 13, então vira um efeito cascata de juros e que a pessoa nunca consegue sair dali. Não vamos para muito longe, os bancos financiadores de créditos, que se você ganha um salário, ela quer comprometer 10 vezes o teu salário e você passa a vida inteira pagando. Então, existe ainda isso hoje, mas o Senhor tem colocado lideranças ungidas para orientar o seu povo, para conciliar seu povo, para dar exemplo, e é o caso de Neemias, que a gente estudou aqui no tópico 3, quando Deus então tocou no coração dele para que ele resolvesse essa situação daquele povo que estavam ali cativo, à mercê das explorações dos maiorais. E então Neemias foi um grande líder, deixou um exemplo para todos que estão na frente, na direção das igrejas, das empresas, seja qual for o comércio, seja qual for a entidade, que devemos ser apaziguador, devemos resolver as coisas, conciliar as situações, resolver as situações para que nenhum seja sacrificado, para que nenhum filho, para que nenhum próximo do seu irmão não seja sacrificado, devemos ajudar. Então aqui nós aprendemos que para tudo tem uma solução. E quando a gente não olha para um lado, olha para o outro, não tem direção, mas tem sim, quando nós clamamos ao Senhor, Ele sempre está pronto para nos ajudar e usar pessoas ao nosso lado. E no terceiro e no último tópico eu aprendi que quando essa união acontece entre o povo de Deus, então tudo fica mais fácil de se resolver, porque uns ajudam aos outros. Quando esse povo é conectado com Deus, ele também é conectado com as necessidades do seu próximo, do seu irmão. Ele consegue olhar além da sua necessidade, mas ele olha a necessidade do próximo e sempre tenta estar ajudando. Então esse é o verdadeiro líder, que é pacificador, é um líder que concilia, que tenta resolver, e conversando foi quando ele convenceu aquele povo ali, e começando por ele a fazer as liberações dos altos juros, para que aquele povo então conseguisse pagar, aquele povo conseguisse viver melhor, vivesse dias melhores. E é assim nos dias de hoje, nós continuamos, a mensagem é que nós continuemos unidos na presença do Senhor, conectado, porque nós confessamos a mesma fé, o mesmo Deus, então não tem necessidade de haver separação, porque o que é importante para Deus é o nosso ser, a nossa vida contínua na presença do Senhor firme. Então esse é o nosso desafio. Fale algo do que você aprendeu na escola bíblica dominical na tua igreja. Amém?